Mistérios de Atlântida e a Guerra dos 100 Mil Gigantes. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Baruch Hashem, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bom, vamos para mais uma aula, mais um estudo, e nessa aula eu quero falar um pouco mais sobre a pré-história da Terra. A pré-história da Terra é o período da história da humanidade antes do dilúvio. Eu costumo dizer em minhas aulas e palestras sobre o mundo diluviano que a pré-história da Terra não tem nada a ver com a pré-história que é apresentada nos livros das escolas e universidades para nós. A verdadeira pré-história da Terra é bem diferente da pré-história que o sistema ensina. Parte dos homens pode até ter usado as cavernas como abrigo por algum tempo ou por algum motivo, mas os homens das cavernas, que são apresentados nos livros, em filmes e desenhos, não têm nada a ver com a verdadeira realidade da pré-história da Terra. Eu gostaria aqui de fazer um comentário, um adendo, que é o seguinte: a respeito do uso de literaturas e livros paralelos à Bíblia e às Sagradas Escrituras. Uma coisa é fato: primeiro, as Sagradas Escrituras, certo? A verdade absoluta do universo e que rege todo o universo e toda a criação é as Sagradas Escrituras, ok? Todavia, se existe por aí algum livro de história que corrobore com a Bíblia, se existe por aí algum livro de geografia que corrobore com a Bíblia, se existe por aí algum livro de antropologia ou algum livro de qualquer ciência que seja e que corrobore com as Sagradas Escrituras, se existe por aí livros apócrifos que de fato encaixam textos, capítulos ou pedaços avulsos e que se encaixam perfeitamente com as Sagradas Escrituras, essas literaturas, nessas partes, precisam ser consideradas sim. Por que eu estou comentando e fazendo este comentário? Porque às vezes as pessoas vêm aqui nos comentários e diz assim, eu já vi, por exemplo, pessoas escreverem assim: por que você não usa só a Bíblia, fica usando outros livros? Ora, queridos, como eu já disse, se o livro for de história, de física, de antropologia, de geografia, seja de qual ciência for, se o livro for de uma literatura outra qualquer, que não seja também ciência, mas que corrobore com o relato bíblico, seja livro apócrifo, seja documentos históricos e arqueológicos achados por aí até hoje no mundo, se isso corrobora com as Sagradas Escrituras e confirma o relato bíblico e ainda complementa muitas das vezes, o porquê não usar essas literaturas, já que está assim se encaixando perfeitamente e não vai contra as Escrituras e ainda complementa o relato bíblico. O que não pode é a literatura tal em questão, paralela, seja ela qual for, ir contra as Escrituras. Então, assim, eu como professor, desde 2004, como cientista, como formador de opinião, pesquisador, eu tenho que dizer isso, ok? Então a gente vai sim usar literaturas paralelas que não entrem em contradição com a Bíblia, ok? Prosseguindo nessa saga de entender como era a pré-história da Terra e o que se passava na Terra antes do dilúvio, nessa aula eu quero falar sobre as civilizações que existiram no mundo antes do dilúvio. Ao contrário de uma pré-história composta por australopitecos, homo habilis e neandertais, o mundo antes do dilúvio possuía civilizações inteligentes e muito avançadas. E nessa aula eu quero falar sobre os mistérios de Atlântida e a Guerra dos 100 Mil Gigantes.
Então vamos lá? Vamos começar. Começando a nossa aula então, eu tenho para iniciar aqui para vocês. Quem foi Atlântida? Eis a pergunta que não quer calar. Quem foi Atlântida? Bom, Atlântida foi uma ilha ou continente que existiu onde seria hoje o Atlântico Norte. Essa região teria sido habitada antes do dilúvio, na pré-história da Terra. Então, Atlântida seria isso, uma grande ilha ou um grande continente que hoje seria onde nós encontramos o Oceano Atlântico, na parte norte do Oceano Atlântico. Bom, pessoal, Atlântida já foi procurada em diversos locais pelo mundo, por cientistas, por pesquisadores. Aí na tela agora está um mapa para vocês, que seria o mapa do planisfério mundial. Aonde vocês estão vendo esses pontinhos azuis, é onde a Atlântida já foi procurada. Para vocês terem uma ideia, pesquisadores e cientistas já procuraram a Atlântida em Cuba, já acharam que a Atlântida poderia ter sido na ilha de Cuba. Pesquisadores e cientistas já pesquisaram e foram atrás de Atlântida no continente africano, na estrutura chamada de Rixá, na Mauritânia. Pesquisadores e cientistas já foram atrás de Atlântida, achando que a Atlântida, através de vestígios arqueológicos e tudo mais, achando que a Atlântida poderia ter sido localizada em Portugal, e a localidade específica seria a cidade de Silves. Pesquisadores e cientistas já foram atrás de Atlântida na Inglaterra, com vestígios que encontraram lá, seria ali nas proximidades de Doggerland, na Inglaterra. Enfim, um monte de locais e variados locais já foram pesquisados por cientistas e pesquisadores nesse sentido de que a Atlântida poderia estar nessas localidades. Então, todos os pontos que vocês estão vendo no planisfério do mapa mundi aí, são pontos que pesquisadores e cientistas já foram atrás de Atlântida. Eu tenho aqui, por exemplo, esse doutor que está aparecendo na tela. Diferente de todas as localidades que eu dei de exemplos aqui e que já mencionei, o Dr. Martin Piper é geólogo e professor da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Para o Dr. Martin Piper, os vestígios arqueológicos de Atlântida se encontram na ilha de Santorini, na Grécia. Então nós temos aí um doutor, um geólogo que é doutor da área, dizendo que para ele Atlântida seria na ilha de Santorini, na Grécia. Então mais um local ainda diferente dos que eu já mencionei. Enfim, seja qual for ou aonde for que a Atlântida se localizava, o que interessa é que a Atlântida existiu, porque senão não teríamos doutores e tantos pesquisadores e cientistas atrás de Atlântida e com vestígios assim bem consideráveis e bem comprobatórios, vamos dizer assim. Bom, agora eu vou iniciar comentando com vocês aqui algumas das características proeminentes e principais que a Atlântida tinha. Todos os relatos, ou vamos dizer assim, a maioria unânime dos relatos históricos que nós encontramos a respeito de Atlântida, diz que a Atlântida tem essas características. Então eu vou começar aqui uma série de características agora que essa civilização tão inteligente e avançada da pré-história da humanidade, antes do dilúvio, tinha e existia na Terra. Então, neste quadro que vocês estão vendo agora na tela para vocês, olha só, primeira característica aí, império marcante. Atlântida foi um grande império da pré-história da humanidade. Atlântida foi um grande império, uma grande civilização que existiu na Terra antes do dilúvio. Então nós temos aí essa primeira característica. Seguindo o quadro das características, nós temos aí a ligação com o Egito. Segundo histórias, até mesmo do próprio povo egípcio, não só do povo egípcio, mas também do povo babilônico, eles dizem que eles descendem
dos Atlantes. Existe aí algo que os povos antigos, o Egito e tanto a Babilônia vai dizer a respeito dos 7 sábios que saíram do mar. Inclusive, essa é uma das hipóteses que eu mais acredito a respeito do porquê existiram gigantes depois do dilúvio. Existem 2 hipóteses, eu ainda vou fazer esse vídeo aqui para o canal. Existem 2 hipóteses que corroboram fortemente e são as quais eu prefiro compactuar, que seria essa história dos 7 sábios que saíram do oceano e também de uma suposta terceira queda dos anjos, de uma terceira rebelião dos anjos, aos quais cruzaram novamente com filhas dos homens, mas depois do dilúvio. Eu ainda vou fazer esse vídeo, mas só para vocês terem uma ideia e uma noção, existe uma ligação fiel, real e verídica que é conta pelo próprio povo egípcio e também pelo povo babilônico, de que tanto o Egito quanto a Babilônia descende dos Atlantes, de civilização, que existia antes do dilúvio. Próxima característica do quadro, nós temos aí civilização avançada. A Atlântida era uma civilização muito inteligente e muito avançada. Eu vou citar aqui algumas tecnologias que, diante de todas as pesquisas e das principais fontes, dizem de certas tecnologias que a Atlântida tinha. Então, tecnologias existentes em Atlântida. A Atlântida dominava a tecnologia da levitação. Isso mesmo, a Atlântida dominava esse tipo de tecnologia de levitação. A Atlântida dominava também a tecnologia de abertura de portais interdimensionais. A Atlântida dominava também a tecnologia de plasma, isso mesmo, tecnologia que no século XIX Nikola Tesla vai corroborar muito com experimentos e feitos de patentes com base nessa questão de tecnologia de plasma. A Atlântida dominava também a tecnologia de raios de morte. Esses raios de morte também foram estudados pelo cientista renomado Nikola Tesla. Inclusive ele tinha uma patente justamente nesse sentido, de raio de morte. A Atlântida dominava também a tecnologia de captação de energia livre através de pirâmides e de megalíticos. A Atlântida dominava também a tecnologia da eletricidade e do magnetismo. Porém, a Atlântida corrompeu as verdadeiras ciências sagradas e uma ciência deturpada, misturada com idolatria, bruxaria, ocultismo, magia, pactos e rituais, foi estabelecida no mundo antigo antes do dilúvio. Bom, para vocês terem uma ideia de que as civilizações antes do dilúvio eram de fato inteligentes e avançadas, eu quero complementar juntamente a Atlântida dentro de um texto que é bíblico, de um texto do cânon sagrado, que corrobora com civilizações altamente tecnológicas e inteligentes na pré-história da Terra antes do dilúvio. No quadro que está aparecendo agora na tela para você, eu tenho aí a genealogia de Caim, pelo menos aquele começo ali. Então, de Caim partiu Enoque. Esse Enoque não é o Enoque que andou com Deus e que Deus tomou ele para si. Existia um outro Enoque que era o mal, um Enoque que era mal, segundo a descendência de Caim. Esse Enoque gerou Irade, esse Irade gerou Meujael, esse Meujael gerou Metusael e esse Metusael gerou Lameque.
Partindo desse Lameque, eu vou ler agora o texto que você está vendo na tela, neste quadro, Gênesis capítulo 4, versículos do 19 ao 22. Eu vou ler o texto agora, acompanhe, por favor. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Zilá também nasceu um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo o instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então, pessoal, segundo o próprio texto do cânon bíblico sagrado, e como eu digo, primeiro a Bíblia, e se existe alguma literatura que corrobora e complementa a Bíblia, deve sim ser mencionada, porque está em acordo. Então, conforme vocês acabaram de acompanhar a leitura do texto, Gênesis capítulo 4, versículos do 19 ao 22, nós temos aí 3 descendentes de Lameque, e esse Lameque descende e pertence à genealogia de Caim. Lameque teve 3 filhos, porque teve essas 2 mulheres aí, Ada e Zilá, e os filhos que Lameque teve partindo dessas 2 mulheres são estes os mencionados. Percebam uma coisa, no que é citado em cada filho, nós temos aí Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Olha só, a Jabal, que foi o primeiro, é dada a produção de tendas, pecuária e agricultura. Então veja só, como que essas civilizações antes do dilúvio eram homens das cavernas, como o sistema quer passar para nós em desenhos, em livros e filmes. Jamais. Jabal foi o pai daqueles que construíram tenda e que já exerciam uma pecuária, já exercia pecuária no mundo da pré-história da Terra antes do dilúvio. E uma coisa eu posso afirmar, se existia pecuária, já existia também agricultura, porque era necessário produzir alimento, não só para esses animais, como para as pessoas também. Então é impossível existir pecuária e não existir agricultura ali paralelamente, concomitantemente. Então, a Jabal é atribuído isso, produção de tendas, pecuária e agricultura. Nós bem sabemos que tanto a agricultura e a pecuária, para poderem existirem, é necessário conhecimentos e técnicas avançadas. Portanto, a pré-história da Terra, o mundo antes do dilúvio, possuía sim civilizações inteligentes e avançadas. Pegando agora a segunda menção do texto, agora de um outro filho de Lameque, que no caso faz parte de toda a descendência de Caim, nós temos aí Jubal. A esse Jubal, no texto de Gênesis capítulo 4, versículos do 19 ao 22, é atribuída a Jubal a produção de instrumentos musicais, harpas e flautas. Eu gostaria de comentar aqui com vocês. Vocês têm a noção do que é inventar e construir um instrumento musical? Vocês têm a noção disso? Inventar e produzir um instrumento musical ou inventar e produzir instrumentos musicais é algo de alto nível tecnológico e técnico. Mais uma prova dentro da Bíblia que a pré-história da Terra possuía sim civilizações inteligentes e avançadas. E vamos agora para a terceira e última menção de mais um descendente de Lameque, que vem aí dessa genealogia de Caim, que é a genealogia que surge a descendência da serpente na terra. Porque nós já bem sabemos que aquele cruzamento dos anjos caídos da segunda queda, junto às filhas dos homens, aos quais geraram gigantes, esse acontecimento se deu justamente na descendência de Caim. E foi lá para as bandas de Caim que essa segunda queda dos anjos se estabeleceu. Então é da descendência e da genealogia de Caim que surge a descendência da serpente, de Satanás na terra. Portanto, essa é a descendência que o Criador diz que colocaria inimizade entre a descendência da mulher
que seria Eva, a qual culminaria no Messias, que é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Bom, a Tubal-Caim é atribuído no texto de Gênesis capítulo 4, versículos 19 ao 22, a Tubal-Caim é atribuída à produção de ferro, certo? É algo que exige uma tecnologia altamente avançada. Pessoal, produzir uma liga de ferro é algo assim altamente tecnológico. Para produzir a liga de ferro é necessário derretê-lo. Para quem não sabe, o ferro se derrete a uma temperatura de aproximadamente 1500 graus Celsius. Isso exigiria fornos altamente sofisticados. É necessário também carvão mineral para atingir essa grande temperatura, o que indica que as civilizações do mundo antes do dilúvio já conheciam o carvão mineral e já extraíam o carvão mineral do solo em jazidas minerais. E para se produzir a liga de ferro é necessário também o calcário. Se mistura calcário ao minério de ferro para se produzir a liga de ferro. Isso implica que as civilizações antigas já conheciam também o calcário e já o extraía em jazidas. Então, assim, é impossível a pré-história da Terra, que é o período da história da humanidade antes do dilúvio, ter sido um período da história pacato, com homens das cavernas que são apresentados em livros, em desenhos ou filmes. É impossível. Como que esses homens das cavernas apresentados pelo sistema já derretiam ferro e já produziam ligas metálicas como a liga de ferro, a qual exige assim um processo de tecnologia e de técnica muito avançado. É citado também o cobre na questão de Tubal-Caim. O cobre também é citado no trecho que fala aí sobre Tubal-Caim. O processo de produção da liga de cobre exige também altas temperaturas. É preciso um pouco mais de 1000 graus Celsius para fundir o cobre e produzir a liga para instrumentos ou ferramentas. Além disso, a produção da liga de cobre exige processos químicos, utilização de reagentes específicos, refino e outros processos mais. Isso tudo prova que as civilizações antes do dilúvio, na pré-história da Terra, eram de fato inteligentes e avançadas. Prosseguindo aí com vocês a respeito das características de Atlântida, nós temos nesse quadro aí fontes termais. A maioria unânime dos relatos históricos que nós encontramos aí fala dessa questão de que Atlântida tinha fontes termais. A questão também da próxima característica, que seria as colunas de Hércules. Essas colunas de Hércules ficavam ali justamente onde hoje nós conhecemos como Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar é aquela pontinha da Europa, da Península Ibérica, em contraposição àquela pontinha do continente africano que fica mais ao sul. Aquela distância entre essas duas pontas, entre o continente africano e o continente europeu, é em torno ali de 15 quilômetros. Havia uma coluna estabelecida de Hércules do lado ali do continente europeu, na ponta, vamos dizer, de cima do Estreito de Gibraltar, e havia uma outra coluna de Hércules na ponta ao sul, que pertencia ao continente africano, e portanto, segundo os relatos aí unânimes, Atlântida ficava ali justamente depois das colunas de Hércules. E é justamente depois que você passa o Estreito de Gibraltar é que começa o Oceano Atlântico, né? O Oceano Atlântico ali, principalmente no que diz respeito à parte norte do Oceano Atlântico. Então é por isso que os relatos vão corroborar em relação à questão da localização de Atlântida, justamente por causa disso, porque a Atlântida ficava além das colunas de Hércules. E se a Atlântida ficava além das colunas de Hércules, a Atlântida se localizava no Oceano Atlântico. Inclusive o próprio nome Oceano Atlântico vem de Atlântida, não é? E se era ali logo após as colunas de Hércules, era no Oceano Atlântico, na parte norte, não é? Na parte mais norte do Oceano Atlântico. Próxima característica deste quadro, que ainda está na tela para você: Atlântida era uma terra abundante.
uma terra próspera e abundante. A época em que Atlântida existiu, antes do dilúvio, é conhecida como a Idade do Ouro. E esse era um dos principais motivos do porquê Atlântida era um império muito próspero. A Era do Ouro predominava nesse tempo. Continuando aí nas características de Atlântida, nós temos aí esse próximo quadro que está aparecendo na tela para vocês. Atlântida era uma cidade em forma de anéis concêntricos. Na realidade, a Atlântida era um grande império, mas a cidade-sede de Atlântida, vamos dizer assim, a capital do grande império de Atlântida, a cidade-sede tinha essa forma que vocês estão vendo aí nesse quadro da aula. A cidade era em forma de anéis concêntricos. Esses anéis concêntricos alternavam anéis de terra com anéis de água para navegação. Então, esse tipo de estrutura de cidade que vocês estão vendo aí na tela é altamente tecnológica, é algo assim que precisa de conhecimentos e de técnicas bem avançadas. Inclusive é por causa dessa forma que era a cidade-sede é que a gente já percebe, e os relatos vão dizer, que a Atlântida era uma grande potência marítima. Apesar e além, além de ser um grande império e uma civilização avançada, uma das coisas que provavam esse avanço dessa civilização chamada Atlântida era justamente a questão da navegação. A verdade é que uma cidade nesse formato aí exige um conhecimento bem grande e bem técnico e tecnológico, de navegação. Então é mais uma característica de Atlântida. O próximo quadro aí, continuando nessa saga das principais características de Atlântida, nós temos aí terremotos e inundações, que foi o que acabou sucumbindo o Império de Atlântida, Lendo o texto aí, Atlântida foi tragada por uma grande inundação de proporções bíblicas. Ou seja, em outras palavras, Atlântida deixou de existir por causa do dilúvio. Essa inundação de proporções bíblicas foi justamente o dilúvio. É o advento do dilúvio que é exposto nas Sagradas Escrituras, que fez com que o mundo, antes do dilúvio ali, o mundo diluviano, ou a pré-história da humanidade, fosse, de certa forma, julgada e eliminada para um novo recomeço. E aí nós já sabemos que esse novo recomeço se deu com a família de Noé, não é mesmo? Então, não só, quero aqui dizer algo interessante, não só Atlântida sucumbiu no dilúvio que o Criador, o pai de Yeshua HaMashiach, o Deus ao qual tem um nome, cujo nome é composto por 4 letras, um tetragrama, Yod Re Vav Re, foi o Criador que fez com que não só a Atlântida fosse punida e eliminada da face da terra, como todas as civilizações avançadas. Mais à frente na aula, logo após aí, agora há pouco, vocês vão aprender e compreender que não existia só Atlântida como civilização avançada e poderosa e como um império no mundo antes do dilúvio. Existiam outras, e todas essas civilizações poderosas sucumbiram junto ao dilúvio que o Criador derramou sobre a terra. Bom, e para terminar a parte das principais características de Atlântida, Atlântida era uma civilização de gigantes. Isso mesmo, Atlântida existiu, todavia Atlântida era uma civilização de gigantes, justamente por causa do cruzamento dos anjos, da segunda queda, de um número ali de 200 anjos que resolveram se rebelar contra o Criador, cujo chefe desses anjos era chamado de Samiasa. Então, houve uma segunda queda, além da primeira que foi no céu com Lúcifer, houve uma segunda queda, já falamos aqui no canal a respeito disso. Procurem aí os vídeos no canal que já falam disso. Eu tenho uma aula que eu falo sobre gigantes e hibridismo, uma aula tipo como essa. Procurem aí
no canal, porque nós já falamos e já sistematizamos e provamos por A mais B que de fato houve uma segunda queda dos anjos, houve sim um cruzamento de anjos materializados com as filhas dos homens, e esse cruzamento gerou gigantes como aberração sobre a face da terra. Deus, o Criador, criou seres humanos e não gigantes. Inclusive, essa questão dos gigantes foi só o primeiro passo de uma grande engenharia genética satânica que foi estabelecida por Satanás na terra por causa dessa segunda grande rebelião, e que não parou só por aí. Essa engenharia genética permeou o mundo dos animais e também das plantas, ok? Então, procurem aí a respeito desses vídeos que já foram falados. Mas eu quero dizer, Atlântida era uma civilização de gigantes, ok? Bom, agora vamos para os relatos históricos, porque existem várias fontes e relatos históricos antigos que falam sobre a existência de Atlântida. Muitas pessoas acham que essa questão de Atlântida é uma viagem, é algo assim que, mitologia. Apesar de Atlântida também estar contida em mitologias, mas existem relatos verdadeiros e históricos e cientistas e pesquisadores envolvidos nessa questão. Então, assim, é o que faz o assunto Atlântida não ser uma mera viagem ou algo assim, mitológico. Olha só para vocês verem, está aparecendo um quadro na tela agora, da aula para vocês, relatos mais antigos. Eu vou ler o texto, acompanhe por favor. Numa certa viagem ao Egito, o legislador ateniense Solon teria ouvido de sacerdotes de Sais a história de Atlântida. Seu neto Crítias, por sua vez, contou a história para Sócrates. Então, nós temos aí um relato histórico desse Solon, que foi um legislador ateniense e que, viajando para o Egito, conversando com sacerdotes antigos do Egito, os próprios sacerdotes do Egito contaram essa história, que é uma história com H, tá? Não é história com E. História com E é história de mentirinha, Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, Rapunzel, esse tipo de história com E. Eu estou dizendo história com H. História com H é relato verídico, ok? Continuando aí nos relatos históricos mais antigos, Platão, estou lendo o texto, acompanhe por favor. Platão, o mais ilustre discípulo de Sócrates, confirmou a veracidade da história de Solon e publicou-a em um de seus diálogos. Então, no quadro passado, perceba que Solon, legislador ateniense, Solon estava ali por volta de 600 anos antes de Cristo, ok? E, através dessa questão de Solon, o relato chegou a Platão. Como? Solon tinha por neto Crítias, e esse Crítias contou para Sócrates. E Sócrates nada mais foi do que o pai da filosofia grega, certo? E um dos discípulos, na verdade, o discípulo mais ilustre de Sócrates foi Platão. Platão está por volta de 400, 450 a.C. Solon estaria aí por volta de 600 anos antes de Cristo. Solon está mais antigo aí do que Platão, entre 150 e 200 anos antes de Platão. E o relato de Solon chegou a Platão justamente por causa do neto de Solon, que seria Crítias, e que esse Crítias contou para Sócrates. Uma vez que Platão, num tempo mais à frente da história, seria e se tornaria o principal discípulo de Sócrates, Platão averigou a história e a publicou em um de seus diálogos. Inclusive, o diálogo de Platão, que ele registra essa questão de Atlântida, é esse diálogo que está aparecendo aí na tela agora para vocês, que é justamente o diálogo entre Timeu e Crítias. Esse Crítias é justamente o neto lá de Solon, ok? Então, nesse sentido,
Platão, Timeu e Critias, ou Atlântida, está relatado aí nessa grande obra que é um documento histórico, ok? Redigido por Platão. Platão, na verdade, tem uma série de diálogos, aproximadamente considerados legítimos mesmo, uns 26 diálogos. E um desses diálogos, que é esse diálogo aí, Timeu e Critias, ou também chamado de o diálogo de Atlântida, Platão ele faz esse relato confirmando tudo que Solon havia dito, contando e dando mais detalhes e confirmando essa história também, não é? Com certeza Platão deva ter ido também ao Egito confirmar, porque a verdadeira confirmação se daria viajando ao Egito, e foi confirmado tudo isso aí nesse diálogo de Platão. Bom, eu tenho mais fontes, esse quadro aí agora, vou ler o texto, acompanhe o texto por favor. O historiador Dom Carlos de Siguenza, curiosamente, concluiu a partir de antigos manuscritos da América Central que os astecas descendiam dos toltecas, que descendiam dos misteriosos olmecas, que Dom Carlos acreditava terem vindo de Atlântida. Então, dão uma pesquisada aí, vão atrás, Dom Carlos de Siguenza, historiador. Eu tenho essa fonte aí para comprovar também. No próximo quadro, eu tenho aí Charles Etienne. Vou ler o texto, acompanhe o texto, por favor. Charles Etienne, um abade francês, traduziu o Popol Vuh, o livro da criação maia, para o francês em 1864 depois de Cristo. Charles conheceu nativos que mantinham crenças de longa data sobre a destruição de um continente que ele acreditava ser Atlântida. Então, nós temos aí mais um pesquisador, alguém que também foi atrás de fontes, não é? Esse abade francês chamado Charles Etienne, que inclusive fez uma façanha, traduzindo o Popol Vuh, que é o livro da criação maia, para o francês, que é um documento histórico, entende? E através dessas pesquisas e dessa própria tradução e de estudos mais a fundo, esse Charles Etienne, que era um abade francês, também corroborava como pesquisador e historiador aí nessa questão da existência de Atlântida. Tenho mais fontes. O próximo quadro, olha só, vou estar lendo o texto desse próximo quadro aí, acompanhe por favor. Além disso, os maias também têm sua herança em uma grande ilha no Atlântico. Tanto os maias quanto os astecas retratam os atlantes sobreviventes do dilúvio como seres altos, brancos, de pele clara e cabelos louros, assim como os atlantes são lembrados também em outras culturas. Então, essa é a fisionomia que várias outras culturas e também a cultura maia e asteca relata os atlantes, né? Principalmente aqueles que sobreviveram ao dilúvio. Então, isso corrobora que de fato houve uma ligação dessas civilizações primeiras da história da humanidade com a Atlântida, certo? Então nós temos aí mais uma fonte de relato. Bom, mas afinal de contas, o que a Atlântida tem a ver com a Bíblia? Porque é uma pergunta até frequente que me fazem muito, não é? Além das pessoas estarem equivocadas a respeito da existência de Atlântida, achando que a Atlântida é mito, ainda há muitas perguntas em relação ao que a Atlântida tem a ver com a Bíblia. Bom, eu vou apresentar aqui para vocês algumas fontes. Vamos lá. Eu tenho aí esse site, Sputnik, é um site russo, até famoso aí. E olha só, eu vou estar lendo aí essa matéria que foi publicada 25 de fevereiro de 2019, é bem recente até, não é? Olha só, vou estar lendo, acompanhe o texto por favor. Bíblia prova que cidade perdida de Atlântida está em Israel, afirma aí esse pesquisador e esse cientista aí. Continuando no texto, durante uma entrevista, Peterson, que escreveu o livro Julgamento dos Néfilins, garantiu que a história dos Néfilins coincide com a do deus grego Poseidon,
que alegadamente teve filhos com uma mulher humana em Atlântida. Então, perceba a velha história que se assemelha com a questão dos anjos que geraram a segunda rebelião, a segunda queda, com o cruzamento com mulheres humanas. O Poseidon, que seria esse falso Deus, Deus com D minúsculo, né? Esse Poseidon seria um anjo caído, certo? E ele teria cruzado aí com a mulher humana, gerando os descendentes de Atlântida, ok? Esse Poseidon teria tido aí uma série de 10 filhos, e o primogênito desses 10 filhos seria um ao qual ele deu o nome de Atlas. Poseidon é o anjo caído, Atlas é o Néfilim, certo? Vou repetir, Poseidon seria um dos anjos caídos da segunda queda, que cruzou com uma mulher humana, e o filho, o primogênito aí dessa série de 10 filhos que conta essa questão aí, o primeiro filho dos 10 foi dado o nome de Atlas. Atlas, sendo o filho de Poseidon com a mulher humana, Atlas seria o Néfilim, né? Um ser híbrido que não é humano e não foi criado por Deus, uma aberração, um gigante, com certeza. Atlas era um gigante, por isso que Atlântida era uma civilização e um império de gigantes, porque descende justamente disso, de um anjo caído que cruzou com uma mulher humana e gerou esses descendentes, aos quais, chegando a números, né, a exorbitantes em população, virou um grande império. Poseidon seria o anjo caído, Atlas seria o Néfilim, que vem do cruzamento do anjo caído Poseidon com a mulher humana. Próximo quadro, continuando ainda com essa pesquisa e essa matéria aí que foi publicada no Sputnik, desse cientista e pesquisador Peterson. Continuando aí no próximo quadro, vou ler o texto, acompanhe. Um exemplo que realmente se destacou para mim, isso o cientista dizendo, Peterson, foi a descrição da Atlântida de Platão. Olha só, o pesquisador e cientista corroborando com o que eu já falei a respeito dos relatos de Platão. Continuando o texto, acompanhe por favor. É quase notável como é semelhante a Ezequiel 31, que descreve a ascensão deste anjo caído, propiciando com muitos filhos, procriando, com muitos filhos, e tendo um reino com uma abundância de recursos e rios, bem como um poder militar, e em seguida isso ter se desmoronado. O relato de Platão foi o deus grego, no relato de Platão foi o deus grego Poseidon quem se apaixonou por uma mulher humana e a engravidou, disse o escritor aí e pesquisador Peterson. Continuando, no próximo quadro aí, ainda na mesma matéria, vou ler o texto, acompanhe por favor. Para o escritor, a descrição de Platão da cidade perdida corresponde aos registros bíblicos da misteriosa estrutura circular de pedra de Galgal Refaim, círculo de gigantes, em referência a uma raça bíblica de gigantes que foi construída em cerca aí de 3.000 anos antes de Cristo, e é mais conhecida como a Stonehenge do Oriente Médio. Muito interessante, não é mesmo? Então, conseguem perceber a relação de Atlântida com a Bíblia? Não é? E dos próprios relatos bíblicos da existência dos gigantes. O próprio Peterson, como cientista e pesquisador, citou aí a semelhança em Ezequiel 31. Enfim, indo agora para o último quadro da matéria que eu trouxe aqui, vou ler o texto, acompanhe por favor. Assim, desde o início, isso foi um Deus vindo para um reino terrestre e concebendo um filho com uma mulher humana, da mesma forma que em Gênesis capítulo 6, que é onde relata a segunda queda e o cruzamento dos anjos com as filhas dos homens. Continuando aí o texto, a Atlântida é descrita como tendo os tipos, e todos os tipos de grandes minerais, ouro, minerais preciosos, e em um relato bíblico em Gênesis capítulo 2 nos dizem que os rios que saíam do jardim do Éden englobavam toda a linha de Ávila, explicou Peterson. Então eu tenho aí, por exemplo, essa publicação desse trabalho científico e desse pesquisador e cientista aí chamado Peterson, e vocês podem observar e puderam aí
analisar que de fato existe uma semelhança muito grande e algo que de fato liga os relatos bíblicos de Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 6, que é onde relata a própria queda dos anjos com os cruzamentos, o cruzamento aí com as filhas dos homens, Ezequiel 31, e para esse pesquisador aí, Atlântida ficaria até em Israel. É aquilo que eu digo. Não importa aonde Atlântida estava. Eu até acho que Atlântida não estava e não se localizava em Israel. Não acho isso. Mas, independente aonde Atlântida esteve, e o que corrobora, principalmente com a maioria unânime dos relatos, é que ela se situava no Oceano Atlântico na parte norte, né, onde hoje é o Oceano Atlântico na parte norte. Mas independente aonde Atlântida de fato se localizou, o que importa é que ela existiu. E o que importa é que existe de fato, sim, um relato, não é, de que se assemelha e compactua totalmente e se encaixa perfeitamente com os relatos bíblicos, principalmente no que diz respeito às civilizações avançadas antes do dilúvio, como já foi apresentado e provado por textos bíblicos, como também aquela questão da queda dos anjos que cruzaram com as filhas dos homens. Bom, eu tenho mais uma fonte aqui, seria essa doutora, não é, a doutora Sarah Burdorf. Eu vou ler o texto, acompanhe por favor. Segundo a PhD, doutora Sarah Burdorf, os escritos de Platão relatam que o fundador de Atlântida foi Poseidon. Poseidon teria coabitado com uma mulher humana, e desse relacionamento Poseidon teve 10 filhos, e o primogênito ele deu o nome de Atlas. Os Atlantes são descendentes de Atlas. Então vocês mais uma vez podem perceber que tudo se encaixa e vai se encaixando. Nós temos aí mais uma cientista, PhD, doutora, não é? E o nome Atlântida vem de Atlas, que foi esse filho primogênito de 10 filhos entre Poseidon e essa mulher humana a qual Poseidon acabou coabitando, não é? Então o nome Atlântida vem de Atlas, que é o que vai derivar também o nome do Oceano Atlântico. Enfim, então perceba que Poseidon, esse falso deus com D minúsculo, não era Deus e nunca foi Deus e nunca será. Era simplesmente um anjo caído que coabitou com a mulher humana, gerando essa descendência, né, que seriam os Atlantes, a começo com 10 filhos, o primogênito sendo Atlas, e é lógico que com o passar do tempo, essa descendência se tornou muito numerosa e acabou se tornando um dos grandes impérios da antiguidade remota, que seria na pré-história da humanidade, antes do dilúvio. Olha só, neste quadro aí, vocês podem ter aí a noção de quem era Poseidon, né? A perfiguração aí de Poseidon, que teria sido o anjo caído que coabitou com a mulher humana, gerando uma descendência de gigantes, né? E com certeza híbridos. E neste quadro de agora, vocês podem ver aí o primogênito dos 10 primeiros filhos de Poseidon, que seria Atlas, né? O primogênito ao qual inclusive foi o primeiro rei de Atlântida, certo? Mas o que poucos sabem é que não existia só Atlântida no mundo diluviano. Mais impérios rivalizavam a hegemonia mundial com a Atlântida. Vamos conhecer agora esses impérios que rivalizavam a hegemonia mundial com a Atlântida ali na pré-história do mundo, que seria a parte da história da humanidade antes do dilúvio. Vamos lá. Olha só, nós temos Lemúria. Lemúria era um outro grande império que existiu antes do dilúvio, nessa parte da pré-história da humanidade, e que rivalizava o poder, né, e a hegemonia mundial também com Atlântida. Eu vou ler o texto, acompanhe por favor. No extremo oriente do mundo estava Lemúria, uma outra civilização avançada que existiu no mundo antes do dilúvio. Uma outra civilização também rivalizava a hegemonia mundial junto à Atlântida e também a Lemúria, seria a civilização da Suméria. A Suméria, eu vou estar lendo aí o texto, acompanhe por favor. Evidências arqueológicas datam o início da civilização suméria em aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Essa estimativa se encaixa perfeitamente com a época do mundo antes do dilúvio. Então, se a própria ciência do sistema ela diz que a Suméria
data de aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, essa data aí ela vai permear o mundo antes do dilúvio. Antes mesmo de acontecer o dilúvio. Então, nós teríamos aí essas 3 grandes civilizações, ok? Esses 3 grandes impérios que rivalizavam a hegemonia do mundo ali antes do dilúvio. Seria Atlântida, Lemúria e Suméria. Neste quadro que está aparecendo agora na tela para você, da aula, são os impérios no mundo diluviano. Eu tenho Atlantes, não é? O Império de Atlântida, que se situa aonde hoje nós conhecemos, né? E se situava aonde nós hoje conhecemos como Oceano Atlântico, na parte norte, onde eu estou marcando aí para vocês, que seria essa parte que está sublinhada, né? O perímetro aí em amarelo. Nós temos a Suméria, que seria onde está essas setas, mais ao meio do mapa mundi aí. Tá vendo onde está essas setas brancas? Seria onde se localizava ali o Império da Suméria. Estou marcando aí para vocês terem uma ideia, ficava mais ao centro do mundo. E para terminar, um terceiro grande império que rivalizava junto com Suméria e Atlântida a hegemonia do mundo na pré-história antes do dilúvio, nós temos Lemúria, cujo perímetro está marcado aí em vermelho, que ficaria mais para o oriente do planisfério mundial aí, ficaria mais ali no Oceano Pacífico e Índico, ok? Bom, pegando esse próximo quadro aí, vou ler o texto para vocês, acompanhem por favor. O mundo diluviano em seu auge possuía pelo menos 3 grandes impérios sobre a Terra. Todos esses impérios eram impérios de gigantes, tá, pessoal? Vale ressaltar muito isso. Não eram impérios de pessoas, seres humanos normais aos quais o Criador criou. Não. Todos esses 3 impérios eram impérios constituídos por gigantes. Esses impérios passaram a existir no mundo na pré-história da humanidade, antes do dilúvio, justamente por causa do cruzamento dos anjos caídos da segunda queda com as filhas dos homens. Então todos esses impérios eram impérios de gigantes, tá? O primeiro aí seria a Atlântida, continuando aí neste quadro. A Atlântida, que teria ali gigantes de uma etnia mais branca, ok? Os sumérios, que teriam gigantes ali numa etnia mais vermelha ou parda, né? Vamos dizer assim, o vulgo moreno, de uma pele mais morena, vermelho ou pardo. E nós temos, para terminar, Lemúria, que seria um império de gigantes de uma etnia mais negra, né? Seriam os negros ali. E tudo gigantes, tá? Não estou falando de seres humanos. Todos os impérios e todos esses 3 impérios que existiram na Terra, na pré-história da Terra antes do dilúvio, eram impérios de gigantes, ok? Olha só, mais fontes para vocês. Eu vou ler o texto, acompanhe por favor o texto desse quadro. Essas conclusões de que existiu mais de um império no mundo antes do dilúvio vêm de relatos do livro Popol Vuh e de outras fontes como o pesquisador Inácio Donelli, o monge espanhol Diego de Landa, o abade francês Charles Etienne, o livro sagrado dos indianos, os Vedas, tabuinhas de inscrições maias e também, para terminar, segundo o arqueólogo Le Ponglion, consta no Códice Troano. Tudo isso que vocês estão ouvindo e vendo aqui. Então, assim, são inúmeras as fontes, com documentos históricos, com pesquisadores e cientistas envolvidos, né, aos quais os nomes estão sendo citados aí, que corroboram com tudo isso que vocês estão ouvindo aqui, vendo e aprendendo nessa aula. Eu tenho mais fontes. Olha só, neste quadro vou ler o texto, acompanhe por favor. Em 1864, o geólogo e zoólogo Philip Sclater publicou um artigo científico com o título Os Mamíferos de Madagascar. Nessa obra, Sclater menciona a existência de Lemúria. Então ali, mais um cientista, geólogo e zoólogo publicou um trabalho de um artigo científico dizendo que de fato uma outra grande civilização além de Atlântida existiu ali naquele mundo da pré-história antes do dilúvio, que seria a existência de Lemúria.
Bom, nós temos mais uma fonte, nós temos aí, vou ler o texto, acompanhe por favor. Em 1870, o biólogo alemão Ernest Haeckel publicou alguns trabalhos mencionando a existência de Lemúria. Sabemos que a evolução e esses milhões de anos não existem. O que importa é que houve sim civilização muito avançada na pré-história da humanidade antes do dilúvio. Vamos aí para mais uma fonte. Vou ler o texto, acompanhe a leitura, por favor. O antropólogo e teósofo William Scott Elliot deu um dos relatos mais elaborados de continentes perdidos já existente. Em 1896, ele publicou The History of Atlantis, seguido em 1904 por The Lost Lemúria, na qual incluiu um mapa do continente da Lemúria estendendo-se desde a costa leste da África até os oceanos Índico e Pacífico. Então vocês podem perceber, pessoal, que relatos não faltam de pesquisadores, cientistas de várias áreas diferentes, doutores, a respeito dessas civilizações que existiram muito avançadas antes do dilúvio, que seria a pré-história da humanidade. Eu tenho mais um relato, acompanhe a leitura, por favor. O doutor Denis Saurat, doutor pela Universidade Bordeaux, na França, em seu livro A Atlântida e o Reino dos Gigantes, ele confirma a existência de Atlântida, dizendo que a Atlântida era uma civilização de gigantes. Então olha aí, mais um doutor por uma universidade muito renomada e famosa da França, que é a Universidade Bordeaux, e ele confirma também que a Atlântida existiu e que era um reino de gigantes, né? E aí, como vocês já sabem, todos esses grandes impérios, Lemúria, Atlântida e Suméria, eram impérios de gigantes, certo? E eu tenho aí mais uma fonte. James Churchward serviu 30 anos na Marinha Britânica e alegou que, enquanto servia na Índia, conheceu um sacerdote rishi que mostrou tábuas escritas em uma língua que ele não conhecia, Naakal, e que contava a história de Mu, equivalente à Lemúria dos teosofistas. Outras tábuas descobertas no México por William Niven também seriam, segundo Churchward, escritas em Naakal. Em 1926, Churchward publicou o livro O Continente Perdido de Mu, Pátria do Homem, no qual afirmava ter provado a existência de um continente perdido chamado de Mu no Oceano Pacífico. Esse continente perdido, pessoal, chamado e mencionado de Mu, é exatamente onde ficava Lemúria, vamos dizer assim, encaixando perfeitamente com essa questão e essas análises aí, todos esses relatos e essas pesquisas todas. Portanto, pessoal, diante de tudo isso, a Era do Ouro da pré-história da Terra antes do dilúvio estava com os dias contados. Todas essas civilizações avançadas sucumbiram por causa de dois eventos: a Guerra dos 100 mil gigantes e o dilúvio. Bom, agora nós vamos chegar nessa questão da Guerra dos 100 mil gigantes. Uma vez que vocês já entenderam e aprenderam que essas civilizações antigas, tanto Atlântida, Lemúria e Suméria, eram civilizações avançadas, mas eram grandes impérios que disputavam a hegemonia do poder mundial na pré-história da Terra, que seria esse período antes do dilúvio, e sabendo também que todos esses três impérios, a Atlântida, Lemúria e também a Suméria, eram impérios e civilizações de gigantes, nós vamos comentar agora sobre o que foi
essa guerra dos 100 mil gigantes, porque no final das contas, antes do dilúvio, aconteceu essa guerra que foi denominada e chamada de Guerra dos 100 mil gigantes. Ou seja, esses impérios começaram a guerrear numa espécie de guerra mundial entre esses três impérios que eram impérios de gigantes. E essa grande guerra que aconteceu antes do dilúvio, na pré-história da Terra, antes mesmo que o dilúvio viesse a ser derramado na Terra pelo Criador, aconteceu essa guerra muito sangrenta que se deu entre esses impérios e civilizações que eram de gigantes. Não foi uma guerra que aconteceu entre os seres humanos, tá? Foram os próprios impérios de gigantes que se sucumbiram e geraram essa guerra, vamos dizer assim, uma espécie de guerra mundial lá naquele tempo, entre os próprios impérios dos gigantes. Bom, eu tenho aqui uma fonte muito interessante, que é essa que está aparecendo na tela agora para vocês, que seria a fonte do livro de Og. Eu vou estar lendo o texto, acompanhe por favor. Esse livro de Og foi doado para a Igreja Católica por Cassiodoro em 550 depois de Cristo. Cassiodoro tinha uma vasta biblioteca pessoal e eventualmente doava livros e pergaminhos originais para a Igreja Católica. A cópia doada por Cassiodoro em 550 depois de Cristo foi encontrada no ano de 2015 agora. Em 2016, o curador, bispo e tradutor americano do Vaticano, Padre Martin, fez a tradução do livro de Og, uma transliteração fidedigna que resultou na revelação de um dos mais incríveis remanescentes textuais de antigos apócrifos, um tesouro arqueológico imensurável. Então, segundo a própria fonte, o livro de Og é um achado arqueológico, não é? Que já remonta aí desde 550 depois de Cristo, mas que foi encontrado ali nas bibliotecas do Vaticano ali em 2015, né? Nós já bem sabemos que o Vaticano esconde muita coisa e que é um dos braços direitos aí, não é? Da questão da elite global aí, mundial Illuminati, que serve aí ao sistema mundo comandado pelo diabo, por Satanás, e que também, como braço direito desse sistema todo, prepara o palco do mundo aí para a chegada do anticristo. Pois bem, nós temos essa fonte, livro de Og. Olha só um relato extraído do livro de Og, nesse próximo quadro aí. Vou ler, acompanhe o texto, por favor. No livro de Og, no caso, é mencionado e é relatado que Og era um gigante entre 4 a 5 metros e que lutou na guerra dos 100 mil gigantes contra Nimrod. O livro ainda diz que Nimrod também era um Nephilim, um gigante. Então, perceba que o próprio relato desse documento arqueológico encontrado e que foi transliterado, não é, para línguas mais modernas aí por esse padre, no caso aí esse padre Martin que foi mencionado, o livro relata que uma guerra aconteceu entre esses impérios de gigantes e essa guerra foi denominada a Guerra dos 100 mil gigantes. O livro ainda relata a existência de um Nimrod. Esse Nimrod não é o Nimrod depois do dilúvio, descendente de Cã, que é um dos filhos de Noé. Não é esse Nimrod depois do dilúvio, é um Nimrod antes do dilúvio, tá? E que era também um gigante. Assim como existiu Suméria e Sumérios antes do dilúvio e depois do dilúvio, existiu também esse Nimrod, um outro Nimrod antes do dilúvio, que não tem nada a ver com aquele Nimrod relatado em Gênesis depois do dilúvio. Então nós temos aí essa fonte arqueológica, um tesouro, como foi mencionado, imensurável, que nos traz esse relato. Mas existe algo muito interessante no meio dessa guerra dos 100 mil gigantes, porque foi o próprio Criador que fez com que essa guerra acontecesse. Isso mesmo que você ouviu. Foi Deus, o Pai de Yeshua HaMashiach, o Criador, cujo nome mais excelso é composto por 4 letras, um tetragrama, Yod He Vav He, foi o Eterno que fez com que esses impérios de gigantes se voltassem uns contra os outros para que eles mesmos se sucumbissem. Então, antes do próprio derramamento do dilúvio,
o Criador incitou essa guerra entre os gigantes. Inclusive, essa incitação dessa guerra contra os próprios gigantes e entre eles mesmos fez parte do juízo que Deus, o Criador, gerou sobre essa raça de descendência que é a descendência da serpente, que surgiu na terra por causa justamente da queda e da segunda rebelião da segunda rebelião e da segunda queda dos anjos, que cruzaram com as filhas dos homens e que geraram justamente esses gigantes, que não deveriam existir. Olha só, eu tenho o relato aqui do livro de Enoque, que está aparecendo na tela agora para você. Olha só, livro de Enoque, capítulo 10, versículo 13. Vou ler, acompanhe o texto, por favor. A Gabriel também o Senhor disse: vai aos bastardos, aos réprobos, aos filhos da fornicação, e destrói os filhos da fornicação, a descendência dos sentinelas de entre os homens. Traga-os e excita-os uns contra os outros, faz-os perecer por mútua matança, pois o prolongamento de dias não será deles. Olha só que relato esplêndido, não é? O texto está dizendo que o Criador ordenou a um certo anjo chamado Gabriel a ir aos bastardos, que eram justamente os gigantes, não é? Filhos da fornicação, porque foi justamente o que aconteceu, essa relação de fornicação entre os anjos caídos da segunda queda com as mulheres humanas, e a ordem que o Criador deu a esse anjo Gabriel era para que destruíssem, para que destruísse mesmo essa descendência dos sentinelas, que em outras palavras, a descendência da serpente de Satanás na terra. Ok? E olha só, está no texto, marcado em verde, destacado em verde: traga-os e excita-os uns contra os outros, para mútua matança. Continuando no texto aí. Então foi o próprio Criador que ordenou este anjo Gabriel a ir até esses gigantes, que são filhos da fornicação, que não são criaturas de Deus, e esse próprio anjo incitou no meio dessas civilizações de gigantes a guerra entre eles mesmos. Ok? Olha só, existe uma outra parte aí do livro de Enoque, um pouco mais na frente. Eu citei Enoque 10:13, 2 versículos à frente, Enoque 10:15. Olha só o que vai dizer. Vou ler o texto, acompanhe o texto, por favor. A Miguel, igualmente o Senhor, disse: vai e anuncia seus próprios crimes a Samiasa. Esse Samiasa é o chefe dos 200 anjos da segunda queda, que geraram o cruzamento dos anjos com as filhas dos homens, não é mesmo? Só relembrando aqui. Continuando o texto. E aos outros que estão com ele, os quais têm se associado às mulheres, para que se contaminem com toda a sua impureza. E quando todos os seus filhos forem mortos, filhos de quem? Dos anjos, dos cruzamentos deles, dos anjos com as filhas dos homens. E quando todos os seus filhos, que são os gigantes, forem mortos, quando eles virem a perdição dos seus bem-amados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra até o dia do julgamento e da consumação, até o julgamento cujo efeito que dura para sempre seja completado. Então, continuando no capítulo 10 de Enoque, 2 versículos à frente de Enoque 10:13, nós temos Enoque 10:15, que vai corroborar dizendo que o Criador ordenou a um outro anjo, que seria Miguel, que é esse Miguel que nós conhecemos mesmo, o arcanjo, a ir a Samiasa e dizer a sentença que eles iriam ter. E uma das sentenças dada a Samiasa e anunciada a Samiasa, que era o chefe desses 200 anjos que caíram e se materializaram e cruzaram com as filhas dos homens, o anunciamento da sentença tinha como castigo Samiasa e os anjos que cruzaram com as filhas dos homens ver os seus filhos bem-amados se matarem uns aos outros e serem exterminados por eles mesmos, por uma guerra que seria gerada entre eles mesmos. Então essa guerra dos 100.000 gigantes, ela foi incitada pelo Criador como parte do juízo. Primeiro veio a guerra dos 100.000 gigantes, e não se sabe o hiato de tempo que teve ao final da guerra com o advento do dilúvio, mas o que de fato é e que é concreto é que primeiro, como parte do julgamento,
houve a Guerra dos 100 mil gigantes, aonde Atlântida, Lemúria e Suméria entraram numa guerra generalizada, que são impérios de gigantes entre eles mesmos. Isso gerou uma matança generalizada, e os anjos, que tinham como esses gigantes filhos, né? No final das contas, os anjos caídos são pais dos gigantes. Não tem dor pior do que ver um pai perder seu filho, pois foi parte do julgamento. Deus fez com que os anjos vissem a matança dos seus próprios filhos uns com os outros, e vendo eles serem exterminados e matando uns aos outros, sendo os gigantes os próprios filhos dos anjos. Então os anjos caídos, tendo como chefe Samiasa, viram essa atrocidade dos seus próprios filhos se matarem uns aos outros. Então foi um castigo, né, pesado. O próprio começo do castigo já foi bem pesado, né? Porque eu acredito que não há nada mais doloroso do que um pai ver, por exemplo, filhos que ele gerou se matando uns aos outros, sendo estes filhos de sangue mesmo, certo? Então, e a própria ordem vai dizer que depois de verem os bens amados deles serem destruídos em guerra, que foi a guerra dos 100 mil gigantes que o próprio Criador incitou entre eles, a ordem era de que amarrassem embaixo da terra, que seria lá no Tártaro, esses anjos, né, até o dia do julgamento, tanto Samiasa como os 200 anjos que caíram com Samiasa. Nós bem sabemos que embaixo da terra fica o Hades, não é? Já expliquei isso aqui várias vezes, existem vídeos aí, procure um vídeo aí no canal que o título dele é Onde Fica o Inferno? Digita aí no campo de busca dentro do canal, digita assim, Onde Fica o Inferno, e aperta o Enter aí que vai sair a capa do vídeo, e é onde eu explico de forma detalhada e completa o que há debaixo da terra, que é o Hades, ou também conhecido como Sheol. Sheol para o hebraico original do Antigo Testamento e Hades para os originais em grego do Novo Testamento. Dentre as partes que existem no Sheol, no Hades, embaixo da terra, seria o lugar de tormento, o seio de Abraão, e entre esses dois lugares um grande abismo e o Tártaro, né? Esses 200 anjos foram presos no Tártaro. Nós temos esse relato lá na Epístola de Pedro, que vai dizer que Deus não poupou os anjos, os prendendo, não é, nessa região do Tártaro. Inclusive, a única vez no Novo Testamento que a palavra Tártaro aparece é nessa referência aí da Epístola de Pedro. Então, como parte do juízo, houve a Guerra dos 100 mil gigantes, que foi incitada pelo próprio Criador, que ordenou 2 anjos a gerar toda essa função. A Gabriel, que foi incitar a guerra entre os próprios gigantes, e a Miguel, que foi anunciar a Samiasa e aos anjos, aos 200 anjos caídos, o julgamento deles, e parte desse julgamento era ver os seus próprios filhos se matarem uns aos outros. É algo muito interessante, não é mesmo? E que são relatos assim que corroboram com tudo. As coisas vão se encaixando, não é? É uma espécie de quebra-cabeça. Bom, eu tenho essa fonte aí, o doutor Michael Salla. Eu vou ler o texto, acompanhe por favor. O doutor Michael Salla, PhD, diz que realmente uma guerra aconteceu entre os impérios de Lemúria e Atlântida. O doutor diz também que Lemúria foi destruída por uma grande inundação. Bom, pessoal, nós já sabemos que essa grande inundação foi o dilúvio do Criador derramado sobre a terra. Eu tenho aí mais um doutor, seria o doutor Jonathan Young. Eu vou ler o texto, acompanhe por favor. O doutor Jonathan Young, PhD, diz que Lemúria era uma civilização extraordinária antes de ter sido afundada numa grande inundação. O doutor diz também que a história conta que as ilhas do Havaí, que nós temos hoje aí, são fragmentos remanescentes desse enorme continente que abrigou Lemúria. Então nós temos aí mais esse doutor PhD também corroborando com tudo isso. Bom, pessoal, então é isso. Nós vamos chegando aí ao final de mais uma aula, de mais uma palestra, que foi feita assim com muito estudo, com muita pesquisa, não é mesmo?
E vamos chegando aí a este final. Eu quero dizer aqui que se você que assistiu essa aula, caso você seja dono de canal aqui no YouTube, eu quero dizer que eu estou à disposição para dar essa palestra, essa mesma aula lá no seu canal, ok? Caso você queira que essa aula e esse material seja apresentado lá no seu canal, é só me convidar que eu estou à disposição, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Baruch Hashem, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Fiquem na paz, em nome de Yeshua HaMashiach. Os Mistérios de Atlântida e a Guerra dos 100.000 Gigantes.